Olá, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Meu nome é Gilson, aqui do canal Novas Verdades. Desde já eu quero agradecer por você estar assistindo ao vídeo. Quero lhe convidar para você assistir o vídeo até o final para você entender todo o pensamento. Também quero lhe convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Tem que ativar o sininho para que você possa receber as notificações, ou seja, os vídeos posteriores aqui do canal Novas Verdades, ok? Agora olha só, católicos e evangélicos, quem está certo? Eu fui católico desde a minha infância, como a gente diz, nasci católico, e por tradição, é claro, dos pais. Eu fiz primeira comunhão, fui aquele católico na minha adolescência praticante, participei de procissões, Corpus Christi, quantas vezes, quantos anos seguidos a gente fazia ali as procissões na Praça Getúlio Vargas aqui no centro de Guarulhos, onde nasci. E também já fui muito na Aparecida do Norte, já beijei muito o pé da imagem, enfim, já fiz todas as coisas que um bom católico praticante faz. Eu sei que você já ouviu, de repente já deparou com pessoas que dizem que é católica, mas ela diz, mas eu não sou praticante. Eu posso dizer que eu era um jovem, um adolescente praticante. Eu me converti por volta dos meus 17 anos, onde eu fui na igreja evangélica, aceitei Jesus, fui levado através de um amigo, que a gente, amizade desde criança ali, e teve um processo que ele foi morar na rua. Depois, quando ele saiu das ruas, né, voltou ali a morar em sua casa, foi quando ele foi numa igreja evangélica, me convidou e eu comecei junto com ele, enfim. E aí, dali em diante, estou até os dias de hoje, ok? Depois que eu passei por esse processo de conversão, como de praxe, a gente começa a demonizar a Igreja Católica, dizendo-a que todos os católicos irão para o inferno, todos irão queimar, porque estão todos errados, estão todos seguindo doutrinas erradas, são todos idólatras, enfim. E costumamos dizer que só os crentes eles vão para o céu. E no decorrer dos anos, lendo a Bíblia, né, lendo as Escrituras, estudando-a de uma forma muito sincera, com o desejo de realmente conhecer as doutrinas, a gente veio aprender que existem vários, mas muitos, muitos e muitos, mas muitos mesmo, erros doutrinários dentro das igrejas evangélicas. E aí a gente chega àquela ideia de dizer que o católico não vai para o céu, porque eles são heréticos, porque seguem doutrinas falsas. Hoje eu teria que fazer a mesma afirmativa da igreja evangélica, porque a grande maioria, ou grande maioria não, todas, eu vou citar algumas aqui, todas sem exceção, têm doutrinas erradas, têm doutrinas falsas. Então se a gente for julgar aqui com a mesma medida, também não irão para o céu. Se nós usarmos a mesma balança, também, porque existem doutrinas totalmente heréticas dentro das igrejas evangélicas. E aí, o que acontece? Esses erros doutrinários, né, absurdos, como eu disse aqui, que existem nas igrejas evangélicas e igrejas católicas, eles devem, é claro, ser corrigidos. E a gente, é claro, vai corrigir isso através da leitura da palavra de Deus, sendo sincero, aceitando o que realmente o texto bíblico diz, ok? Olha só, os erros, no caso de ambos, as doutrinas, os erros doutrinários das igrejas evangélicas, se eu for citar aqui, nós vamos ver erros doutrinários em todas as denominações evangélicas. Dentro da igreja católica nós vamos ver doutrinas claras que são contrárias às escrituras, como o limbo, purgatório, o culto a anjos, culto a imagens, tudo isso realmente é antibíblico. Nós vamos ver também dentro das igrejas evangélicas uma egolatria, ou seja, o culto ao homem de uma forma assim absurda. Nós vamos ver o culto ao dinheiro, a mamon, isso é muito escraçante, é claro, dentro das igrejas evangélicas, cultuam o dinheiro, é um povo que busca dinheiro, busca riquezas, estão lá não atrás de Cristo, mas atrás de bênçãos e bênçãos e bênçãos materiais, então é sempre voltado para o homem. Nós vamos ver erros doutrinários, igrejas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na Assembleia de Deus nós temos erros doutrinários, por exemplo, na questão hierárquica, onde uma pessoa é um bom diácono, do diácono ele vira um presbítero, do presbítero ele vira um evangelista, do evangelista ele vira um pastor, bispo e por aí vai.
E aí você vai para as escrituras, você vai ver que essa hierarquia não existe. O que ela existe são pessoas com dons específicos chamados para executar funções para o crescimento do corpo de Cristo. Enfim, eu estou dando só um exemplo, mas existem outros, muitos outros erros. Nós vamos ver erros doutrinários dentro das igrejas reformadas. Nós vamos ver igrejas que, entre elas mesmas, nas igrejas reformadas, umas que batizam por aspersão, outras por imersão. E existe intriga entre elas por causa disso. Igrejas que batizam crianças quando nascem, dentro das igrejas reformadas. Presbiterianos, por exemplo, fazem isso. E outros que já não concordam com essa prática. Então são doutrinas que são realmente estranhas, não são muito claras nas escrituras. Nós vamos ver, no caso, dentro das igrejas neopentecostais, nós vamos ver erros doutrinários, e esses então, é uma infinidade de erros doutrinários nas igrejas pentecostais. Dentro das igrejas adventistas nós temos vários erros doutrinários. Porém, a gente costuma ouvir os seus cânticos. Quem não escuta Leonardo Gonçalves, vou pegar um nome famoso aqui, o Prisma, né, e cantam nas igrejas. A maioria das igrejas evangélicas, no caso, pentecostais históricos, por exemplo, reformados, as têm como seita. Se são seitas, por que cantam os cânticos deles? Porém, são cânticos ótimos, são bíblicos, coerentes. E aí a gente vê todas as denominações cantando. Nós vamos ver isso com o grupo Voz da Verdade, que também é tido como uma seita. Porém, as igrejas evangélicas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, cantam os cânticos assim de uma forma à vontade, né? Em todas as suas denominações, grupo de jovens, nós vamos ver eles cantando as canções. Nós vamos ver erros doutrinários na Congregação Cristã do Brasil, que também existem vários erros doutrinários. Porém, nós temos um aspecto muito positivo. Vou dar só um aqui, que é a questão, parece que existe lá realmente uma coletividade muito boa entre eles, né? No sentido de se ajudarem mutuamente. Isso é muito bom. Enfim, então nós vamos ver erros doutrinários em todos os segmentos evangélicos, como existe também na Igreja Católica. Então quem está certo? Quem está errado? Eu digo que existem erros em ambos, mas existem também doutrinas corretas. Nós vamos ver doutrinas corretas na Igreja Católica. Igreja Católica, nós vamos ver lá a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, dando só um exemplo aqui, e várias outras que são defendidas, e elas estão hoje dentro das igrejas evangélicas, graças à doutrina da Igreja Católica, que cuidou para que essa doutrina não se perdesse no decorrer da história. Enfim, então aí eu digo, vai haver salvação entre católicos? Eu acredito que sim. Entre aqueles que são praticantes. Mas quando eu falo aqueles que são praticantes, aqueles que entenderam quem é Jesus. E aí eu pergunto, quem é Jesus? Se eu for ver, dentro da igreja evangélica, as pessoas acham que Jesus é aquele que vai melhorar a sua condição financeira. Não tem Jesus como aquele que veio trazer alívio para a sua alma. Aquele que veio transformar o homem, ou seja, num novo caráter, trazer para ele uma nova perspectiva de vida, tirar dele o fardo do pecado. Que é isso que Cristo veio realizar na vida do ser humano. Se você perguntar para um católico quem é Jesus, a maioria vai dizer que Jesus é um dos maiores santos da Igreja Católica. Alguns vão dizer é o Filho de Deus, mas não entendem o propósito da cruz. Outros vão dizer que ele é um ser iluminado, que ele tem bons exemplos para dar. É bom seguir os exemplos de Jesus, mas não tem ele como seu Senhor, não tem ele como Salvador, não tem ele como Filho de Deus encarnado, não tem ele como aquele que veio cumprir o propósito eterno de Deus, que é salvar o homem através da morte do seu Filho Jesus. Esse é o propósito de Jesus Cristo. Então, dentro da igreja evangélica, a maioria, a gente fala da questão do católico praticante, a gente sabe que a maioria não é praticante. Nosso país é um país de tradição católica, então a maioria diz que é católico. Mas hoje o Brasil também tem um segmento altíssimo, dizem que cerca de 50 milhões de pessoas hoje são evangélicos. E dentro desses 50 milhões, a maioria também não é praticante. Então você vê pessoas lá que não abandonaram suas práticas de pecado, vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas estão lá porque querem receber a sua bênção. De repente são fiéis lá na sua contribuição, porque querem receber a sua bênção, mas não tem uma transformação pessoal através de Jesus Cristo e não entenderam ainda o que Cristo veio realizar na cruz, que é reconciliar o homem com Deus. Então, entre esses praticantes e não praticantes, nós vamos ter pessoas dentro da igreja evangélica que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador e entendeu a obra da cruz, serão salvos. Creem que são salvos única, exclusivamente por obra de Cristo. E eu não tenho dúvida que dentro da Igreja Católica também tem pessoas que acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrependeram dos seus pecados e elas vão ser salvas. Vão ser salvas. Eu já conversei com católicos
que não acreditam na questão das imagens, não cultuam as imagens, mas cresceu lá, acostumou lá, tal, enfim. E eu até converso, então, que você seja realmente um referencial, comece a ler as escrituras e orientar as pessoas ali na medida do possível. Eu tenho amigos meus que são padres que já falaram para mim que não tem como mexer com isso, porque é uma coisa que está enraizada, mas sutilmente eles vão trabalhando. Nós vamos ver hoje, se a gente for ver, hoje, a Igreja Católica hoje está muito parecida com a Igreja Evangélica. Nós vamos ver, por exemplo, na Igreja Católica, grupos de oração fervorosos. Nós vamos ver grupos que falam em outras línguas, né, carismáticos. Nós vamos ver campanhas dentro das igrejas católicas, coisas que não tinham. E cânticos dos mais variados, que são cantados tanto na Igreja Evangélica como na Igreja Católica. Então, está ficando meio parecido. Eu acredito assim, eu espero assim, que se houvesse uma conversão no sentido, preste atenção, de entender a obra da cruz, entender e se converter para Cristo, a pessoa não precisaria nem de sair de onde ela está, continuaria ali, mas servindo a Cristo e, é claro, se adaptando às doutrinas bíblicas. Dentro desse aspecto, nós vamos ver doutrinas. Vou pegar aqui no caso dos evangélicos. A maioria dos evangélicos, eles são iguaizinhos dos católicos nesse ponto que eu vou dizer aqui. Eles seguem aquilo que a sua denominação ensinou, não que as escrituras ensinam. Então vivem por tradição da mesma forma e da mesma maneira. Ele aprendeu assim. E quando você o questiona dentro das escrituras, a maioria, eu já perdi as contas de pessoas que me responderam, eu aprendi assim. Né? Vou viver assim e vou morrer assim. Né? Eu vi aquela história, nasci católico, né? E vivo como católico e vou morrer católico. Então não mudou nada, eu costumo chamar desses crentes de crentes católicos, porque tem o mesmo pensamento, a mesma ideia. As escrituras ficam sempre em segundo plano. Mas olha só, para me encerrar, eu quero dizer uma coisa. Dentro disso, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Todos nós somos cristãos. O católico é do segmento é cristão, o evangélico também é cristão. Todos somos cristãos. E o único propósito, o que pode derrubar a barreira entre católicos e evangélicos é as escrituras. Se ambos seguirem as escrituras, passarem a ler as escrituras com os olhos limpos, onde as escamas da tradição caem por terra, e eu vou ver o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz eu vou procurar seguir, automaticamente as coisas irão mudar, ok? Eu vou fazer uma série de vídeos, preste atenção nisso aqui, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre erros doutrinários da Igreja Católica e erros doutrinários da Igreja Evangélica. E eu vou intercalar um da Igreja Católica, um da Igreja Evangélica, um da Igreja Evangélica, outro da Igreja Católica, eu vou intercalar. E você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal para você estar acompanhando esses vídeos. Então eu vou falar das doutrinas, como eu já citei aí, do purgatório, do limbo, da questão do culto a anjos. Eu vou estar falando de doutrinas da Igreja Evangélica, como a hierarquia a ministerial, sobre a questão de dízimos eu já falei, mas eu pretendo comentar em outros pontos, algumas questões. Eu vou falar de várias doutrinas dentro da Igreja Evangélica que são contra as Escrituras. E se você quiser saber, se inscreve no canal, acompanha aí. Eu creio que vai ser muito bom para todos nós, ok? Que Deus vos abençoe, muito obrigado, tá? E aí no decorrer dos próximos dias eu já vou estar começando a postar esses vídeos. Muito obrigado, fique na paz e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Amém?